Saudações aos acadêmicos do curso de Filosofia da UFSJ. Esta é uma web-aula da unidade 4 da disciplina de Estética, na qual abordarei princípios da abordagem kantiana sobre a estética. O texto que está disponível nessa unidade é um texto que eu mesmo elaborei e, para complementação, estou gravando este vídeo. Bom, primeiramente, me apresentando, meu nome é Leandro Rocha, sou doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, tenho pesquisas basicamente na área de Estética e de Ontologia, entre os modernos e contemporâneos, e é por ali que sigo minha produção acadêmica. Enfim, é interessante ter presente a revolução da estética a partir de Kant. Por que isso? Porque, como vocês devem lembrar, antes de Kant, a abordagem focava uma perspectiva mais de filosofia da arte do que de estética. A perspectiva estética como uma disciplina autônoma, ela pode ser remetida a Baumgarten e os filósofos na sequência. E Kant é um dos autores mais importantes dessa nova leva de debates. O que eu quero dizer com isso é que antes o foco era as características do objeto, da obra de arte, do objeto para ser considerado belo. Na época medieval, por exemplo, se tinha alguns conceitos para que o objeto fosse considerado belo. Primeiramente, que a época medieval, com relação à estética, ela aborda o belo numa perspectiva de aquilo que remete ao Criador, a Deus, né? E havia uma tentativa de identificar na obra características que se atribuía a Deus, a perfeição, harmonia, luminosidade, enfim, haviam características, né? Para que a obra fosse considerada bela. E o que começa a partir da estética Baumgarten, da sequência, é o que o sujeito sente diante da peça, e não tanto a peça. Então, muda-se o foco do objeto, que é a filosofia da arte, e passa para o sujeito, a estética. Kant, ele foi uma revolução nesse debate, porque ele discute a beleza para além de conceitos. Como se dá isso? Bem, vocês fizeram a disciplina de filosofia da ciência, de epistemologia, estudaram que em Kant há um processo para que eu possa conhecer algo, né? Eu conheço algo que está em um tempo e em espaço. Grosso modo, resumidamente, como se dá esse processo? A coisa em si se apresenta em forma de fenômeno. Esses fenômenos são apreendidos pelos meus sentidos: tato, olfato, audição, paladar, visão, enfim. Essas apreensões vão para a imaginação. A imaginação forma esquemas. E diante desses esquemas, que são agrupamentos dessas apresentações a partir de marcas, o entendimento legisla um conceito. Isso que está vindo é nada mais do que uma caneta. Quando o entendimento legisla um conceito sobre esses esquemas, então fecha-se o processo epistêmico e se conhece o objeto exterior. Como se dá o processo, então, do juízo estético? Para Kant, o processo de juízo estético se dá antes
do entendimento legislar um conceito. Quando o entendimento está legislando um conceito, o entendimento está legislando sobre as demais faculdades mentais. Me refiro aqui à imaginação, ao entendimento e à razão como as três faculdades mentais básicas que se organizam a partir do interesse da razão. No interesse epistêmico da razão, o entendimento legisla sobre as outras duas. No interesse prático da razão, a razão legisla sobre as outras duas. Na fruição estética, as três faculdades mentais estão em harmonia. O entendimento não legisla sobre as outras duas em nenhuma configuração em Kant. Então, uma vez que esse processo nas faculdades mentais se dá desse modo, as apresentações são captadas pelos sentidos, esses sentidos vão pelos sentidos, essas apresentações vão para a imaginação, que forma os esquemas, que os esquemas são representações da imaginação, e aí o entendimento legisla um conceito, o conceito também é uma representação. Para se dar o processo epistêmico, a fruição estética, ela para antes do entendimento legislar um conceito. A fruição estética, ela está pautada no período, na perspectiva ali onde os sentidos captam a apresentação, enviam para a imaginação. Captam a apresentação, enviam para a imaginação. E a imaginação formando esquemas. É esse o momento da fruição estética. Quer dizer, quando o entendimento legislar um conceito, cessou toda a possibilidade de fruição estética. Então, é possível eu fruir esteticamente algo e é possível também eu conhecer algo. Essa mesma coisa. Só não é possível essas duas perspectivas ao mesmo tempo, porque o processo de fruição é anterior ao processo epistêmico. Com base nisso, é que para Kant eu não posso estabelecer conceitos para considerar algo belo, tipo harmonia, perfeição, claridade, qualquer coisa, como era o debate comum, principalmente do medievo, né? Porque se eu estiver operando a partir de conceitos, já cessou toda a fruição. Então, a fruição estética para Kant, ela só pode funcionar sem conceito. Não há a menor possibilidade de eu considerar conceitos como se fosse um checklist para que eu possa considerar algo belo ou não. Nessa perspectiva, se eu não tenho um apoio de conceitos para considerar algo belo, não interessa se eu tenho conhecimento de belas artes, se eu tenho contato com museus, se eu fiz um curso de estética, se eu fiz um curso de história da arte, se eu sou um crítico de arte, essas coisas todas não interessam. Não interessa também mais nenhum conhecimento que eu tenha sobre teoria ou sobre prática para que eu possa julgar algo belo. A fruição estética, ela se baseia em algo que é comum a todos, em uma estrutura do aparato do mental básica, que seria comum a todos. Porque se eu precisar de conceitos, eu não estou mais fruindo esteticamente. Então, qualquer sujeito, conheça obras de arte ou não, conheça teoria de arte ou não, tem a mesma capacidade de fruir algo como belo. Há uma universalidade nos juízos de gosto. Aquilo que é belo, ele vai ser sentido como belo para qualquer sujeito. Nessa perspectiva, a terceira crítica, ela nos diz que aquela abordagem de que gosto cada um tem o seu, uma metáfora meramente gustativa e não vale para juízos estéticos. Porque nos juízos estéticos, a capacidade de fruir esteticamente é uma capacidade em referência ao belo e ao sublime.
uma capacidade diferente é uma incapacidade de fruir o belo. Quando eu falo gosto, cada um tem o seu, eu faço uma abordagem gustativa de comida. A comida, eu preciso que, em contato dela com o meu paladar, para saber se ela é boa ou não, ela pode me agradar, não agradar o outro. Mas o juízo estético, não. Ele se baseia no aparato do mental, que independe das suas preferências individuais, das inclinações, independe de toda a cultura acumulada até então. É uma capacidade universalizável. E nessa perspectiva é interessante também distinguir entre a sensação e o sentimento. Essa é uma abordagem básica a ser abordada quando se discute a estética em Kant. Sensação é aquilo que eu capto pelos sentidos. Sentimento é como eu sinto essa captação. Eu posso, por exemplo, perceber que a cerveja está gelada. A cerveja estar gelada é uma sensação, é algo que diz do objeto uma informação. Esse objeto, a cerveja, está gelada. Agora, como eu sinto a cerveja estar gelada, se isso eu sinto como prazer, ou como dor, ou como desprazer, no caso, não diz nada do objeto, diz do modo como eu sinto esse objeto, e não serve para nenhum conhecimento do objeto. Então, o sentimento, ele diz respeito a mim, como eu sinto o objeto exterior a mim. E sempre diz respeito a prazer ou desprazer, não mais do que isso. Agora, a sensação, ela diz várias coisas, né? O branco do copo, o copo ser branco, é uma sensação, é uma informação do objeto. Agora, se o branco me agrada ou me desagrada no copo, não diz nada do objeto. É o sentimento, é o modo como eu sinto o objeto. Então, essa distinção entre sensação e sentimento é básica para que vocês consigam bem compreender essa unidade que trata da estética kantiana. E nisso, eu gostaria de salientar um ponto muito importante, tanto sobre o belo quanto sobre o sublime em Kant. Porque belo e sublime nunca serão os objetos. Belo é o estado de ânimo, é o meu estado de ânimo, o estado de ânimo do sujeito diante daquilo que é belo. Ou, aliás, diante de um objeto que popularmente se chama de belo. A rigor, belo nunca é um objeto. Belo é o meu estado de ânimo diante de tal objeto. O sublime também. Sublime é meu estado de ânimo diante da natureza. Sublime nunca será, por exemplo, a avalanche que me desperta essa sensação, e sim meu estado de ânimo. O belo, ele nos atrai, ou aquilo do qual se diz é belo, né? Esse objeto nos atrai. No sublime, há uma alternância entre atrair e entre a atração e a repulsa, né? Entre um medo terrível e há a necessidade de superar esse terrível. O sublime em Kant, ele perpassa, então, primeiramente, por uma espécie de sentimento de desprazer, para depois o prazer. Em que perspectiva? Vou citar o exemplo da avalanche, que eu já mencionei. O sujeito está vendo uma avalanche à sua frente. E a primeira perspectiva, a do desprazer, no caso, seria
do sujeito sair correndo, uma perspectiva meramente animal, básica, mas o sujeito encontra em si uma disposição das faculdades do ânimo superior, inclusive que a natureza exterior a ele. Uma faculdade mais poderosa, uma faculdade maior que a natureza, ou dinâmica ou matemática diante dele. E isso faz com que ele sinta um prazer. Então, se na ocasião da avalanche o sujeito supera essa tendência animal e simplesmente fica ali fruindo aquilo, é uma condição para o sublime, para suas faculdades de ânimo entrarem em um estado sublime. É uma condição que é possível fazer uma referência com aquilo que acontece no sujeito quando ele vai agir moralmente, que a sua razão é superior às suas inclinações meramente animais e a razão acaba legislando, né? Nesse caso do sublime, não há uma passagem entre o juízo estético para o ético, mas há uma situação aparentada, né, entre as faculdades, no caso de superar a sua animalidade, um primeiro impulso, e deixar as suas faculdades mentais em outra configuração distinta, né? Então, tanto o belo quanto o sublime, eles assentam em faculdades básicas mentais, em faculdades mentais numa estrutura que qualquer ser humano racional pode vir a sentir. E o belo e o sublime, então, eles fazem parte de uma configuração de estado de ânimo desinteressada, no sentido de não me interessa a utilidade desse objeto diante de mim, não me interessa se ele é meu, se ele é de outra pessoa, não há interesse envolvido no belo e no sublime. Ele simplesmente frui aquilo, sem conceito, sem o conceito de utilidade, sem o conceito se aquilo é bom, sem o conceito se isso é harmônico, se é proporcional, se é perfeito. É simplesmente um prazer gratuito. É uma configuração das nossas faculdades mentais que não implica uma carência, por exemplo, uma necessidade. Tanto por isso que a expressão satisfação não é um bom termo para se utilizar nessa discussão sobre o sublime, porque satisfação implica uma carência que é satisfeita. Ela pode ser aplicada, por exemplo, no prazer do agradável ou no prazer inerente ao bom, mas não ao prazer estético, porque não há uma carência a ser satisfeita no prazer estético. O sujeito está sem essa carência e simplesmente sem essa necessidade, e caminhando por uma praça se depara com um jardim florido e frui esteticamente aquilo. Então, não há uma necessidade, não há uma carência, não sacia uma inclinação, não sacia algo com um fim de utilidade, não interessa nem se aquele jardim é dele ou não é dele, ele vai fruir igualmente esteticamente. Então, os juízos estéticos em Kant, eles assumem uma nova postura
em relação ao debate que veio antes de Kant. E lembrando, antes de Kant, a perspectiva do prazer era associada à vontade. E Kant, ao final da redação da Crítica da Razão Prática, ele percebeu que, assim como para a sua construção ética ele descobriu uma vontade desvinculada do prazer, poderia haver o contrário, um prazer desvinculado da vontade. E isso deu início à crítica da faculdade do juízo e a um rever de suas teorias estéticas discutidas em textos menores antes dessa data. Isso foi uma revolução nos debates estéticos da época. Espero que essa webyaula possa ter esclarecido alguns pontos da estética kantiana, ou ao menos os interessados a lerem o texto que eu deixei dentro da unidade, ou ainda lerem o texto do caderno didático que a gente utiliza nessa disciplina, a unidade que trata sobre Kant, da autoria da professora Cláudia Drucker. E se tiverem dúvidas com relação à disciplina de estética, não deixe de avisar-nos via plataforma virtual. Muito obrigado e bons estudos a todos.